Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar de finanças, como organizar as finanças dentro aí da sua empresa em 5 passos simples. Para quem está começando, para quem já começou, para quem precisa entender esse assunto fundamental dentro dos negócios, porque senão a gente acaba se perdendo dentro desse contexto e acaba prejudicando aí o andamento dos seus negócios. Suas finanças estão organizadas ou você vive aí no improviso? A falta de controle financeiro é um dos principais motivos pelo qual as empresas e os empresários acabam falindo os seus negócios, e aí você precisa entender essa lógica e cuidar bem do seu dinheiro, porque senão ele desaparece e você não sabe para onde ele foi. Então descubra aqui com a gente esses 5 passos que são essenciais para qualquer negócio dentro de um cenário favorável, dentro de um cenário sustentável. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em desenvolvimento de negócios e pessoas e eu estou aqui para te ajudar a desenvolver melhor aí as suas finanças, tá ok? O dinheiro da sua empresa não é um cofrinho pessoal, já começa por aí a primeira dica para você entender. Você não pode ir lá e ficar retirando dinheiro do caixa para pagar aí as suas despesas pessoais. Misturar as finanças é um grande equívoco dentro dos cenários empresariais, e isso acontece com muita frequência, e você tem que mudar esse cenário, porque senão a situação fica cada vez mais difícil. Como corrigir isso? Abra uma conta exclusiva da empresa e exclusiva para as suas despesas pessoais, tá bom? Como que você vai corrigir isso? Você vai definir um prolabor para você fixo mensalmente. Se você tiver mais sócios, também estabeleça para cada um dos sócios, tá bom? O que é o prolabor, Marcelo? O prolabor é o salário do sócio, tá certo? Então, quanto que você vai retirar? Se você não tiver lucro nesse primeiro momento, então você não tem prolabor e aí você vai precisar viver de outras rendas que porventura você as tenha aí, tá ok? Então defina muito bem isso. Isso são as regras do jogo. Outra coisa importante é você começar a registrar com muita propriedade as receitas e as despesas, as entradas e as saídas de negócio. Ok? Então anote isso profundamente, vou falar um pouquinho mais para frente, mas é muito importante você olhar para esse ponto já desde o começo. Sem essa separação não há controle real. É ilusório tudo aquilo que você está imaginando. Ah, não, está na minha cabeça, tudo que eu retiro. Saia desse cenário, porque no momento que você precisa tomar uma decisão, a sua cabeça ela acaba se perdendo. E é muito mais fácil você ir para um local onde tem registros, onde tem informações, para que você consiga tomar decisões de forma imediata, tá bom? Então não adianta vender bem somente. É importante entender para onde está indo o seu dinheiro, para você poder verificar. Quem só fica olhando o saldo se perde no contexto. E aí muitas vezes acaba chegando o vermelho e você nem percebe. Então registre todas as entradas e todas as saídas. Você pode usar uma planilha de Excel simples, onde uma coluna é entrada, outra coluna é saída, e aí a contabilidade é feita ali, um menos o outro. Você pode utilizar softwares, ou se você não tiver nenhuma afinidade com essas situações, vá numa folha, vai num caderno mesmo e você coloca numa folha entradas, na outra folha saídas, e aí você faz a contabilidade daquele mês em função dessas duas folhas que estão sendo registradas, tá ok? Evite pagamentos por fora, sem registros, coisas nebulosas, muitas vezes não, você tem que prezar pela regularidade, prezar pela situação real das coisas e não fique aí desfavorecendo o teu negócio, é o teu negócio, você tem que controlar isso. Pare para pensar o seguinte, olha só, faça essa reflexão aqui, você investiria numa empresa que é descuidada, que não anota nada, que não tem registro, que não tem situações financeiras bem claras, você investiria nisso? Então por que você deixa isso acontecer dentro da sua empresa, se você não investiria? Então pare para pensar e reflita, faça as coisas se tornarem corretas dentro do seu negócio, isso vai avançar enormemente aí os teus negócios, porque sem controle, o dinheiro some sem explicação e você não vê para onde é que foi, tá bom? Outro ponto fundamental é o caixa da sua empresa, ele te salva ou ele te afunda. Então é importante você entender do caixa, é importante você saber para onde está indo o dinheiro, é importante você entender as movimentações diárias desse caixa, as entradas, as saídas, o que acontece durante o mês, o que acontece com os clientes, se tem clientes inadimplentes, você precisa cobrá-los, você precisa entender que essa é uma função
fortemente dos líderes da empresa. Então, é importante dentro do caixa ter sempre aí um capital de giro. O que significa isso? É que se problemas acontecerem, você tem no seu caixa uma reserva para que você consiga honrar com as suas despesas e com as situações que você precisa pagar dentro do cenário aí de 3 a 6 meses. Por isso que não é legal você gastar todo o teu lucro, por isso que é importante você entender das suas finanças, para você ir montando esse capital de giro, tá bom? Então, o fluxo de caixa, ele é saudável, a empresa também é saudável, então você precisa entender essa lógica, tá bom? Outro ponto fundamental é você sabe quanto precisa faturar para cobrir seus custos? Quais são as suas despesas? Quais são os seus cenários dentro do teu dia a dia? Como que é teu planejamento financeiro? Existe esse planejamento financeiro? Você olha para o teu mês e você sabe realmente quanto que você precisa faturar? A gente chama isso de ponto de equilíbrio. O quanto eu preciso faturar para honrar todas as minhas despesas fixas e variáveis dentro daquele mês, tá bom? Então defina aí metas de faturamento. Primeiro saiba, né, quais são os números, que é o que eu vou falar no próximo slide aqui. Controle sua margem de lucro e de custos fixos, ok? Porque você precisa faturar, e você só fatura e você só tem resultados com a margem de contribuição, a margem de lucro, tá bom? Os seus custos fixos, eles vão acontecer mesmo que você não venda. Então você precisa sempre estar fazendo um ajuste orçamentário de acordo com a situação do teu mês. Às vezes você sabe que aquele mês vai ser fraco, então você vai ter que equilibrar essas despesas junto com as suas receitas. E outro mês é muito forte, porque de repente é algo sazonal, é algo que tem uma data festiva, de repente, dentro do seu negócio aí, que é importante, você sabe que você vai faturar bastante. O dinheiro bem planejado, ele faz o seu negócio crescer, tá bom? Então você precisa entender a lógica, você saber quais são aí os picos, quais são os vales dentro desse cenário, e por isso que precisa de indicadores, por isso que precisa entender como é que está funcionando as vendas, como é que está funcionando os custos, como é que está funcionando as despesas, tá bom? Dentro desse negócio. Gestão financeira, ela não é estática, ela é algo que você pode aí sempre estar revendo todo esse contexto e tomando decisões baseadas aí nos seus dados, nos seus relatórios, que são muito importantes. Então o faturamento muda, como eu disse anteriormente, os custos variam, existem novas oportunidades acontecendo e você pode revisar constantemente. Eu sempre falo isso, o dono de negócio tem que olhar as finanças mês a mês, para saber o que está acontecendo, para entender o que está acontecendo, para saber por que aquele mês foi ruim, por que aquele mês foi bom. Quando acontece de ser bom, você tem que entender por que foi bom. Porque quando você entende por que foi bom, você tenta replicar nos meses seguintes. Então identifique aí todos os cenários, os desperdícios, reduz os custos, entenda que é sempre um reinvestimento dentro da sua empresa para ver esse crescimento, tá bom? Empresas bem-sucedidas acompanham seus números de perto. Isso tem a ver com pessoas, você que precisa gostar de fazer isso, porque é muito gostoso ver sua empresa crescendo e só através das suas ações você vai conseguir identificar isso através dos números, certo? Então foque bastante nesse ponto que é estritamente essencial. Olha só esse caso aqui, ó. Como que o empresário saiu do sufoco financeiro? Uma empresa pequena vivia com muitas dificuldades de pagar seus fornecedores. E aí o dono misturava as contas, pagava a conta de luz, pagava a escola das crianças, e aí não controlava o fluxo de caixa, tá certo? E aí tomava decisões, muitas vezes ali no improviso. Decisões que eu falo ali, né, é do estômago, né? Dá aquela dor no estômago, daquela coisa, ele vai lá e toma a decisão, e aí descobre o caixa, deixa uma situação, um cenário não tão favorável para a empresa. Então você tem que entender, empresário, que o cenário é não misturar, você não pode ir lá e pagar as suas despesas com o caixa da empresa, tá bom? A falta de controle aqui era um grande problema, e a previsibilidade. A solução foi o quê? Aplicou os nossos 5 passos aqui dentro das finanças, organizou as finanças, e aí ele conseguiu reduzir custos, aumentou a lucratividade, entendeu que o prolabore dele era muito importante, e aí é dali que ele iria pagar aí as despesas pessoais dele, e ele começou a controlar isso de forma muito melhor, e os resultados foram aparecendo, tá bom? Conclusão, suas finanças estão no controle ou no caos aí do teu dia a dia? É isso que você tem que avaliar. A decisão é sua. Ou você continua no caos, ou você melhora os seus processos. Eu te entreguei aqui 5 passos para você poder colocar o seu negócio aí de uma forma muito mais correta, mais certa.
E, é claro, se você tem dúvidas, e vão surgir as dúvidas, eu tenho muita certeza disso, você entra em contato com a gente, que a gente tira suas dúvidas aqui, tá bom? E se você precisar de ajuda mesmo, a gente entra com um processo aí de mentoria e até mesmo de consultoria para facilitar todo esse processo. O que vai mudar o cenário do teu dia? É você tomar decisões. Então comece agora a estruturar suas finanças. Ou você sozinho, ou com a ajuda de alguém. E aí a gente está aqui à disposição para poder te ajudar. Importante, lição de casa, não adianta nada você entender o que precisa ser feito se você não tomar ações. Então aqui a gente deixa aqui a lição de casa. O que você vai fazer? Analisa todos os pontos que nós falamos aqui, coloque aí uma ação para cada um dos pontos que a gente falou para você, planeje essas ações, se você vai fazer hoje, se você vai fazer amanhã, se você vai fazer a semana que vem, se você vai fazer o mês que vem, não importa. Planeje isso, data e quem é o responsável por fazer aquela ação. Isso é plano e ação. Agora, precisa executar. Isso aí é com você, e aí eu não consigo te ajudar aqui de distante, mas se você quiser um bate-papo, a gente está aqui bem aberto para poder te ajudar, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não está inscrito aqui nos nossos canais, se inscreva para você ter esse conteúdo aqui com mais propriedade e mais perto de você. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe para o maior número de pessoas para que possa ajudar outras pessoas e você vai fazer parte desse processo. E eu quero te agradecer mais uma vez. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.